Então, vejam que este objeto, então, o storage, que temos aqui, a única coisa que se faz com isto está aqui no save e no load. No save, faz um open to write, no add pair e um close. E no load, faz um open to read, um get value, com base na chave, e um close. Então estamos a falar de quantos métodos? Um open write, um open read, 2. Um add pair, 3. Get value, 4. Close, 5. Certo? Estamos a falar de 5 métodos que este storage é capaz de fazer. Então o que realmente era interessante era quando, se não quiséssemos usar um XML file storage e quiséssemos usar um shared preferences storage, que é o que é sugerido na página, definindo esta classe, agora tudo isto funcionasse. Esse é o objetivo. Com uma diferença mais ou menos óbvia, que é, tínhamos agora que chegar aqui e criar um objeto desses. Mas o objetivo, o que lá está pedido para vocês fazerem, como exercício, é, então, fazendo esta classe, tudo isto continuar a funcionar. Nomeadamente, não ser preciso mexer no código que utiliza aquele atributo, como, nomeadamente, os métodos open2write, addPair, todos eles continuarem a funcionar. Certo? Então, para isto ser possível, ainda devemos fazer mais uma pequena melhoria, que é o storage, em rigor. O ideal não é ser sequer deste tipo, é ser de um tipo mais geral. É ser de um tipo que podíamos chamar... Vou inventar aqui um nome. Pairs storage. Não é uma grande coisa. Pairs storage. Estamos aqui com falta de imaginação. Storage. Bom, vou pôr storage for pairs. Não é grande nome também, mas pronto. A ideia seria esta. Este storage é sempre daquele tipo. E este tipo é que poderia ser mais do que uma coisa. O que é que quer dizer com isto? Tanto podia ser esta a linha que aqui estava, como podia ser uma outra que, como é que era o nome dela? Era o XML, é que está aqui ao lado, não é? XML File Storage. Escrevi mais assim, não é? Portanto, ou uma ou outra. Então, o objetivo é ser possível colocarmos esta linha ou esta linha e tudo o resto estar igual e isto funcionar. É este o exercício que é proposto com base neste código. O que é que estamos a ganhar com isto? Estamos a ganhar, no fundo, estamos a fazer uma mini biblioteca, se quisermos. É um bocadinho exagero dizer isso, mas é como se tivéssemos uma mini biblioteca que permitia escrever informação sob a forma de pares, nome, valor, nome, valor, nome, valor, e mais do que um suporte, usando sempre a mesma interface em termos de programação, ou seja, os mesmos métodos públicos. Aquele open, aquele close que ali estão, não é? E aquele addPair e aquele getValue, não sei o quê. Aqueles métodos que estão a ser usados mais abaixo, não é? Estes métodos, open2write, addPair, close, mais o open2read e o getValue, continuarem exatamente idênticos, ou seja, com a mesma assinatura, não é? Com o mesmo... com os mesmos parâmetros, tudo igual. Só chegávamos aqui e dizíamos se queríamos usar um preference ou se queríamos usar um fecheiro interno, neste caso sob a forma de XML. E para isso só alterávamos aqui. O que é que isto significa em termos de código que tínhamos de fazer para isto funcionar? Vejam que o storage não é diretamente nem deste tipo nem deste. É de um outro tipo que eu inventei aqui, que é o storage for pairs. Então o que é que isto significa? Como é que podemos fazer isto em Java? Isto significa que agora, se temos algum storage for pairs, a relação do main activity já não é necessariamente com o XML file storage. Estamos aqui. O que é que deve estar aqui? O
Aquilo tem de facto é um storage for pairs. Chegamos aqui pomos. Storage for pairs. E agora tem este, e a ideia não é ter tão bem shared não sei o quê. Não vai ter agora também um shared, vai ter também um XML. Não, é basta olhar para o código. Então, estamos a fazer um pouco ao contrário, né? Estamos a fazer primeiro o código. Então, olhando para o código e vemos que ele só tem aquilo. Só tem aquele storage for pairs. Tem também outro destes. Então, isto também não é verdade. Aquilo tem é isto. Agora acontece que este e também o outro, e agora este também não tem necessariamente a ver com o XML. Mas, de alguma forma, tem que continuar a haver o XML file storage. Né? Ele está ali. Isto tem que continuar a haver. E este é o tal que comunica com o share XML. Certo? Então o que é que falta aqui para esta coisa toda fazer sentido de ligar-se? O que acontece é que por vezes queremos que estes storage for pairs sejam destes, outras vezes queremos que sejam destes. Queremos ter essa possibilidade. E queremos poder mudar de um para o outro simplesmente criando o objeto da classe adequada. Ali no new. Aqui no... Chegando aqui e fazendo ou new shared preference ou new de uma coisa ou new da outra, ficamos com um objeto que é suposto ser a mesma do tipo, ou tem que ser, né, com o código que ali está, tem que ser do tipo storage for pairs, mas na verdade ou é este ou é este. Então qual é a relação que tem que haver entre estas coisas aqui? Só temos aqui um, porque é uma identity e tem que ter este, certo? Só este, a rigor, pode ser um destes. Ou um destes. O que é que esta representação significa? Vemos o que é que quer dizer esta seta? Está associado? Não, isso include, eu confundei com casos de uso. Pois é. Não é ligama de casos de uso, é ligama de classes. Este tracejado significa... Se fosse só o tracejado com uma seta normal, era uma coisa diferente. Se fosse isto assim, era dependência. Mas a diferença é que ali está um triângulo mesmo na ponta. Quando está mesmo um triângulo, isto é da família, este é da família deste. O que é que significa alinhar cheio com um triângulo na ponta? Uma sombra dessa? Não! Não, estes conhecimentos melhor que vários. Este é um que o próprio J desenha. Desenha, às vezes, quando tem uma classe que herda de outra classe vossa. Quando tem duas feitas por vocês, né? Ele só representa vocês entre classes feitas por nós. Então, é o extends este. Este é o extends. Se tiver assim A, B, aqui, isto significa que o A, isto significa classe A extends B. Certo? Que isto é o extends. E este tracejado então é qual? Então, linha cheia é extends e o tracejado seria o quê? Não se lembram? Isto é o implement. Isto é o implement. Quer o extends, quer o implement. São duas formas de herança, digamos assim, que significam generalização e significam E1. Portanto, o XML File Storage é um Storage for Pairs. É uma forma de implementar, neste caso, o Storage for Pairs. E este é suposto ter outra forma de implementar o Storage for Pairs. E o que é que isto significa mais em detalhe, esta história que implementa o Storage for Pairs? Se temos este tipo de relação em Java, do implement, isso significa que este tem que ser uma interface. Assim, normalmente em UML colocamos aquilo que se chama de estereótipo. Isto é uma das formas possíveis. Vou até com um símbolo diferente. Talvez vocês tenham usado em engenharia de software, que é com um círculozinho para representar a interface.
Bem, mas esta é mais direta. Isto então é uma interface. O que é uma interface em Java? Lembram-se? Vocês lembram que é uma interface em Java? Foi isso apenas. É isso, não se lembra. Não se lembra o que é? Não sei qualquer. Não faz mal, se tivessem sido calado, só chegar nada. O que é uma interface em Java? Não sei de explicar. Uma interface é só uma lista de métodos públicos, mais nada. Cabeçalhos. Nem sequer são os métodos, são os cabeçalhos. Que implementa uma obriga a gente a implementar Coisas que implementam, ou seja, que fazem implementos disso, têm que definir os métodos mesmo. Tem que pôr lá mesmo o corpo dos métodos. Enquanto na interface são só os cabeçalhos. Vou concretizar. Vocês estão assim com o ar. Aqui neste caso, como olhando para o file storage, já estamos a ver quais são os métodos que estamos a usar. Não é? Outra vez os mesmos que eu já falei há pouco. O open-to-write, o open-to-read, o add-pair e este aqui. Estes estão a vermelho, na verdade, não é? Estão a dar erro. Então, eu vou agora pôr ainda este em comentário e manter só o XML file storage. Ele agora está a queixar-se. Porquê? Por causa aqui deste storage for pairs que não existe. Então, o que nós queríamos era que este storage for pairs fosse o quê? Uma interface. Vamos lá ver se ele aqui tinha uma hipótese para fazer uma interface. Vou fazer como? Está aqui. Interface. Storage for pairs. Ok? E agora, o que é suposto estar aqui? Basicamente, nós queremos que este agora faça um implement desse storage for pairs. Isto. Não, e neste momento isto já não dá erro. Ali naquele sítio. Isto ainda falta compilar, provavelmente. Mas não me lembro do shortcut e estava aqui à procura do que está aqui. Sim, se calhar está a faltar é o import, será? Pronto, seja logo que for, já passou. Hoje ainda tem erro. Ainda tem erro? Onde? Ainda está a ser um erro, mas não é aqui. Mas deve ser outra coisa qualquer. São os métodos, naturalmente. Sim, ainda dá erro aqui, exatamente. Não, onde já não dá erro é aqui em cima, porque agora já existe o tipo, é só isso. Sim. Agora, é verdade que ele queixa-se aqui. Porquê que se queixa? É interessante ver porquê. Ele diz que não consegue encontrar aquele método .write no storage. Porquê? Porque o storage agora está como sendo do tipo storage for pairs. E se formos ao storage for pairs não está cá nada. Então, mas é suposto estar exatamente aqueles métodos. Ele aqui o create method, vamos lá ver se ele o cria no sítio certo. Cria. Bem, ele até é simpático, até nos cria logo aqui os métodos. Vamos seguir aqui. Mais outro. Vejam, está a acrescentá-los na interface. Vejo o close. Algumas vezes aparece aqui, isto outra vez não aparece. Tem um bocadinho lento. E ainda falta aqui este. E este. E o get value, certo? Pronto, já temos cá os nossos métodos todos na interface. Vou tirar aqui estes passos. A nossa interface é isto. Qual é a indicação que isto passa, na verdade? É que quem implementar um storage for pairs,
qualquer classe que queira ser um armazém de pares, por assim dizer, tem de definir estes métodos. É o que nós estamos a dizer. E a forma de garantirmos que isso de facto acontece é essa classe dizer isso, dizer implemente-se esta interface. E implementar a interface significa definir estes métodos. A nossa classe XML File Storage já faz isso. Já vê que ele ainda está aqui a dar alguns erros. Só para ver se passa. Agora temos aqui uma questão com o IOException. Porquê? Porque eles não devem, alguns deles devem lançar uma exceção e ainda está lá em cima, provavelmente, porque ele não a colocou. Vamos ver aqui mesmo pela definição. Portanto, vejam, o XML File Storage tem um Storage for Pairs, certo? E agora tem que ter cá definidos aqueles métodos. Pois está aqui o Open to Write e aqui está um File Not Found Exception. Ele está-se a queixar porque não há esse tipo de exceção aqui. Lá no outro que ele criou. Não tinha colocado isto quando criou. Penso que a razão ali era essa. E aqui no outro sítio é capaz de ser uma coisa parecida. Pronto, no Open to Read é a mesma história. Porque ele quando criou aqui não pôs as exceções. Porque no outro contexto não conseguia detectar isso. Pronto, e já não há mais exceções. Na verdade, estas exceções agora, quando formos generalizar, até é interessante elas serem mais genéricas, serem mesmo só IOException. Ainda está a dar aqui um erro qualquer. E aqui outra vez a mesma coisa. Agora é que já devem estar todas. Carrega-se logo na primeira opção e fica sempre a funcionar. Carrega sempre na primeira opção e fica sempre a funcionar. Sim, normalmente a primeira é a mais provável, não é? Mas não é 100%. Chega lá para a primeira opção. Se eu precisar fazer outra vez, depois ligas. Pronto, então com isto... Já está a ser sublinhado, está bom. Então, vejam que com isto agora já está a fazer a mesma coisa que fazia antes, não é? Na verdade. Mas com o atributo a ser do tipo mais geral, que é do tipo da interface, porque a interface, na verdade, é outra forma de definir tipos em Java. Portanto, o storage agora é do tipo storage for pairs, só que depois, em rigor, vai ser um objeto daquilo que nós tivemos indicado aqui a seguir ao new. Neste caso está a ser um XML file to storage. O que nós queremos é, fazendo o método, aliás, a classe shared preferences storage, podermos fazer isto em vez do XML file storage. E isto continuar tudo e o resto igual. Portanto, o desafio aqui seria fazer esta classe. Certo? E esta classe, como vai ter de implementar a interface storage for pairs, vai ter de ter lá definidos todos estes métodos. Mas na sua versão, que tem a ver com guardar pares nas tais shared preferences do Android e não em fecheiro. A única coisa aqui que pode trazer aqui algumas confusões são estas exceções, porque naturalmente o File Not Found Exception pode não ser a exceção mais adequada em termos gerais. Então, em rigor, o que era interessante aqui era agora criarmos ou usarmos uma exceção muito genérica, seria uma hipótese, era tudo exception só, por exemplo, ou só IOException, talvez essa já resolva. Ou então criarmos as nossas próprias exceções. Classe de exceção, que também não tem nada de especial. Mas tem uma classe qualquer que herda de exception e pronto. Basicamente já temos um outro tipo de exceção. E depois tínhamos que fazer um throws disso. Portanto, o mais simples, o que acaba de ter menos trabalho para não estarmos com essa guerra, por assim dizer, com as exceções, seria pôr todos a lançar IOExceptions,
faz algum sentido, porque estamos sempre a falar de I/O. Não estamos sempre a falar de files, só por nesse aspecto, não é? Mas estamos a falar de input-output. Portanto, aqui poderíamos querer depois transformar isto para lançarem, quando lançam exceções, lançarem I/O exceptions e não file not found exceptions. Porquê? O file not found exception também é um caso particular de I/O exceptions. Portanto, se formos ver aqui o que é um file not found exception, vejam que é uma exception também. Isso significa que se tivermos um catch para um I/O exception, ele também apanha as file not found exception, porque o I/O exception é mais geral. Olha aqui. E basta ir aqui a esta secção Shared Preference para ver como é que isto funciona. Da escrita de... E estes seguem exatamente a lógica dos pares. Portanto, é até mais direto. Mas seria muito mais complicado se eu tivesse feito esta versão e se pedisse para fazer em XML. Não é? O XML é que a partir de não tem nenhuma razão especial para serem pares de informação. Pode ser qualquer coisa que a gente invente, não é? Com os elementos e os atributos que quisermos. Este aqui é mais direto.